E aí pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que parece bastante claro, mas que é um pouco mais fundo do que a maioria pensa. Atualmente no Brasil, 50% das pessoas se declaram católicas, enquanto 31% se declaram evangélicas. Uma diferença bem menor do que há 50 anos, quando 92% da população brasileira era católica, e apenas 5% se filiava a alguma igreja evangélica. Esse crescimento tem várias explicações, mas eu não vou tratar sobre isso no vídeo de hoje. Agora, quando se trata de diferenciar os dois ramos, a maioria das pessoas costuma pensar nos santos, no Papa ou na arquitetura. Mas será que é apenas isso? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Um assunto que, mesmo que seja bastante comentado, eu vejo que ainda há uma certa confusão dos dois lados. Já deixe seu like para ver mais conteúdo como esse. E vamos ao vídeo. Antes de tudo, é importante definir alguns conceitos. Os católicos que eu vou tratar aqui no vídeo são apenas os filiados à Igreja Católica Romana, com sede no Vaticano. E mesmo que tenha outras igrejas que se declaram católicas, como a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Brasileira ou até mesmo os anglo-católicos, eu não vou falar deles nesse vídeo. Para os evangélicos, eu falo deles no sentido brasileiro, ou seja, todos os cristãos que de alguma maneira se remetem à reforma do século XVI. E para os tradicionais, eu vou chamá-los de protestantes, o que inclui presbiterianos, luteranos e anglicanos. Agora, para os outros, eu vou chamar de evangelicais ou pentecostais, que são mais recentes do século XX. É importante lembrar a todos que eu sou protestante, então eu vou estar falando desse assunto do ponto de vista do protestantismo. E para falar da Igreja Católica, eu procurei fontes ideais e fontes deles mesmos, mas pode mesmo assim haver algum equívoco. Então, se eu falar algo errado, por favor, me corrija aí nos comentários. A primeira grande diferença está na sua origem. Segundo a doutrina católica, a Igreja foi fundada por Cristo Jesus quando veio inaugurar o reino dos céus na Terra. E embora eu não queira atacar a doutrina católica, é bem questionável que a igreja dos primeiros séculos seja igual à igreja católica atualmente, sendo que o bispo romano não tinha tanta importância e muitas crenças eram diferentes. E também ela não foi fundada por Constantino, como muitos evangélicos pensam, já que ele não fundou religião nenhuma, ele apenas favoreceu o cristianismo que já existia. A Igreja Católica Romana, da forma que nós conhecemos hoje, surge junto com a ascensão do papado, o bispo romano que ao longo do tempo conquista mais e mais poder até se tornar o principal líder da cristandade. E eu vou falar mais dele num outro ponto, mas nós podemos datar a origem oficial da Igreja Romana em algum lugar entre o século V e o início do século VII, sendo que a data ideal seria o papado de Gregório Magno, que inicia a Idade Média do ponto de vista religioso e formaliza o sistema católico de governar a Igreja e de ver a teologia. Já os protestantes possuem sua origem no movimento da Reforma Protestante, iniciado em 1517 com o protesto de Martinho Lutero contra as indulgências, perdões papais pagos com dinheiro do povo, e que foi marcado pelas 95 teses pregadas na igreja de Wittenberg. Outros ramos surgiram, como os calvinistas, seguidores dos reformadores suíços liderados por João Calvino, e também os anglicanos, afiliados à igreja protestante formada pelo arcebispo Thomas Cranmer e oficializada pela rainha Elizabeth I. Os evangelicais e pentecostais eram de vários reavivamentos do século XX, se dividindo hoje em vários ramos diversos, sendo os mais conhecidos aqui no Brasil as Assembleias de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Deus e Amor, dentre outras. Mesmo que cada segmento tenha uma origem diferente, nós não nos consideramos seguidores de homens, mas seguidores de Jesus Cristo que levanta pessoas vocacionadas para retornar às Escrituras, integrando um único corpo apesar das várias denominações. Um ponto essencial para dividir os dois ramos é a posição contra as Sagradas Escrituras, algo tão importante que todas as outras divisões se remetem a ela de alguma maneira, e é por isso chamada de causa formal da Reforma. A Igreja Católica sustenta ser a guardiã plena dos ensinamentos apostólicos, transmitidos pelos pais da Igreja e pelos autores das Escrituras. Todos os ensinamentos compõem um único conjunto, a tradição da Igreja, que pode ser dividida de forma geral em tradição oral, que é repassada apenas verbalmente, e tradição escrita, que está presente na Bíblia. Ambas são de igual reverência e devoção, e segundo o Concílio Vaticano I, deve-se ter por verdadeiro sentido da Sagrada Escritura aquele que foi e é mantido pela Santa Madre Igreja, a quem compete decidir o verdadeiro sentido e interpretação da Sagrada Escritura. A ninguém é permitido interpretar contrariamente esse sentido. O magistério, a autoridade dos ministros católicos, é o único permitido por conceder a interpretação verdadeira da Bíblia, e por anos o acesso a ela era privado do povo, como visto no Concílio de Toulouse, que priva o acesso de leigos às Escrituras. Os protestantes foram na contramão, entendem as Escrituras como a revelação máxima da vontade e dos preceitos de Deus, sendo autoridade final para toda a doutrina, como diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na Dieta de Worms, em 1521, Lutero disse: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus.
e esse lema deve ser seguido por todo protestante. Para nós evangélicos, é o Espírito Santo que nos capacita para examinar as Escrituras, nos concedendo a devida inspiração para sermos edificados pela vontade de Deus. E todo filho de Deus deve ter o direito de possuir a Bíblia em seu idioma. O conselho de homens, a tradição e a própria autoridade da igreja são todos muito importantes, mas devem ser sempre vistos debaixo da Bíblia. Outro ponto importante para a diferença entre católicos e evangélicos é a salvação. E assim como as Escrituras são a causa formal, a justificação pela fé é a causa material da reforma. A justificação é um ato de tornar justo aquele que era injusto. E todos nós cremos que nascemos em pecado. E nesse estado não podemos nos unir a um Deus que é pleno em perfeição. Logo, temos que passar por um processo de transformação. A discussão então se centra em como essa transformação ocorre e por que meios nós podemos ser justificados. Quando os protestantes começaram a defender a justificação pela fé somente, não é como se os católicos negassem a fé e a graça para a salvação. Na verdade, eles ainda afirmam como essencial a misericórdia de Deus e a fé pessoal em Cristo Jesus. Porém, o processo de se tornar justo envolve uma regeneração que se inicia com o sacramento do batismo e vai sendo aperfeiçoado ao longo da vida pela penitência e outras boas obras. Disso surgem as indulgências, obras de satisfação pagas para amenizar a condenação no purgatório, que somadas à confissão diante de sacerdotes, poderiam amenizar o nosso estado de pecado diante de Deus. Muitas pessoas discordaram dessa visão por se basear nos atos do indivíduo, porém foram silenciados. E quando Lutero viu que o justo viverá pela fé, ele compreendeu que não há nada que nossas mãos possam fazer para que colabore para a nossa salvação, dependendo exclusivamente do agir soberano e gracioso de Nosso Senhor. O ponto fundamental do protestantismo é a justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus apenas, sem carecer de intermediários como a igreja, os sacerdotes ou os santos. Como já dizia Tiago, fé sem obras é morta, e é por isso que a graça salvadora salva sozinha, mas a graça que salva nunca vem sozinha. As boas obras que Deus preparou para nós fazermos são para a santificação, e não para a justificação. A Igreja Católica respondeu à reforma no Concílio de Trento, que reafirmou sua posição de que através da observância dos mandamentos de Cristo e da Igreja, a fé, cooperando com as boas obras, aumenta a justiça que eles receberam pela graça de Jesus Cristo, ao que nós nos opomos completamente. Eu cito tantos concílios por um motivo. Eles são a principal organização do magistério católico como um todo. São assembleias que reúnem sacerdotes de todas as partes para discutir temas doutrinários e estabelecer a regra de fé para toda a igreja. O magistério, então, é o conjunto das autoridades divinas que governam a Igreja Católica e que sucedem os apóstolos, sendo responsável por sustentar a verdade e inclusive interpretar as Escrituras, como eu disse. Mas não só isso. Segundo a doutrina, quem o rejeita, rejeita Cristo. O cabeça supremo do magistério é o bispo romano, o Papa, o sucessor de Pedro, que é considerado a base de toda a igreja a partir de Mateus 16, 18 e 19. Ele atua como vigário de Cristo, seu representante na terra, e por mandato divino, governa toda a igreja com assistência do Espírito Santo, sendo infalível no assunto da fé, especialmente quando fala em ex-cátedra. Segundo São Luís de Orione, o nosso credo é o Papa, a nossa moral é o Papa. Para nós, o Papa é Jesus Cristo. Amar o Papa e amar a Jesus é a mesma coisa. Atualmente, esse cargo é ocupado pelo Papa Francisco desde 2013, e o magistério é tão importante para o católico que São Inácio de Loyola disse: acredito que o branco que eu vejo é preto, se assim a hierarquia da igreja determinar. Entre os evangélicos não há algo parecido. Nós cremos que é muito importante que a igreja tenha ministros do Senhor, porque o próprio Cristo ordenou os apóstolos. Eles escolheram pessoas capacitadas para suceder o ministério, mas nenhum homem jamais será considerado infalível além de Jesus Cristo, que se revelou primordialmente em sua palavra. Sendo assim, nós não temos o Papa e a hierarquia muda por completo. As igrejas luteranas, anglicanas e metodistas seguem um modelo episcopal de bispos, mas sem ter um chefe supremo. Enquanto outras, como a minha, seguem um modelo presbiteriano, onde a igreja é governada por um colegiado de presbíteros e por sínodos. E ainda há aquelas que são congregacionais, onde cada congregação é independente, e o povo como um todo tem mais participação. Para nós protestantes não há um abismo entre os sacerdotes e o povo, justamente porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa chamada para proclamar a palavra do Senhor. Esse é o fundamento do corpo de Cristo, e não uma hierarquia. 1 Timóteo 1:2. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos nós cristãos aceitamos essa recomendação, e é bastante comum ver orações de intercessão entre evangélicos e católicos, pedindo pelos doentes ou pelas necessidades dos irmãos. A diferença é que para nós evangélicos, a intercessão é feita apenas por aqueles que estão vivos, enquanto para os católicos, há uma unidade inquebrável entre a igreja terrena e a igreja celestial, e por isso não haveria problema em pedir intercessão a santos que já morreram ou a orar pelas mortes do purgatório. Entre os protestantes há o conceito de que os membros falecidos permanecem no céu orando pela igreja como um todo, mas não é tão difundido e é bem diferente da intercessão pessoal que ocorre na igreja católica. O próprio conceito de santo se diferencia. Entre as igrejas protestantes era bastante comum, e ainda é em algumas igrejas, chamar os apóstolos de São Paulo, São Mateus, etc.
além de alguns homens marcantes na história da igreja, mas em geral o conceito mais difundido entre os evangélicos é de que todos nós, filhos de Deus, somos santos. Logo, mesmo que esses homens sejam especiais e levantados por Deus, eles não devem ser venerados, pois todos nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós temos que honrar a história deles, mas render pedidos de oração e adoração apenas ao Senhor. Para os católicos, há todo um processo de canonização para que alguém seja reconhecido santo. Milhares de homens e mulheres devotos ao longo da história foram reconhecidos assim, como Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santa Teresinha e a mais conhecida de todas elas, Santa Maria Mãe de Deus, chamada também Nossa Senhora. Maria é especial para todos os cristãos, pois é chamada bem-aventurada por todas as gerações. E mesmo sendo bastante dedicada, a maior graça veio de Deus e não de seu mérito. Para os católicos, entretanto, ela é bem mais importante, contando com dezenas de títulos, ícones, aparições, festas e consagrações. É bastante comum para eles dirigir rezas a Maria, ou também a se prostrar diante de imagens e estátuas, o que nos leva ao próximo ponto. Existem igrejas católicas super conhecidas e belíssimas mundo afora, expressando toda a grandiosidade religiosa pela arquitetura. A arquitetura católica e protestante são diferentes, mas originalmente essas diferenças não eram tão grandes como são hoje, justamente porque depois da Reforma, muitas igrejas católicas se tornaram protestantes, e grande parte da arquitetura se manteve, embora retirando algumas estátuas e alguns exageros de acordo com a visão de cada grupo, até que a Igreja Romana iniciou o movimento barroco na Contra-Reforma justamente para aumentar ainda mais as diferenças entre os dois grupos. A partir dos séculos XVIII e XIX, os protestantes se tornaram cada vez menos litúrgicos, aderindo a igrejas mais simples, principalmente nos Estados Unidos, mantendo uma beleza diferente. No Brasil, a estética não é uma preocupação essencial nas atuais, por ver a igreja mais espiritual do que física. Mas ainda assim, há boas arquiteturas em nosso país. Além da escultura, um elemento muito marcante são as imagens presentes na Igreja Católica. Elas podem representar Cristo Jesus, Maria, os santos ou episódios bíblicos, cada uma com sua riqueza visual, mas o valor não é apenas artístico. Elas são portas para os céus, meios de contato com o celeste e o espiritual. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, como dizia São Tomás de Aquino, e o movimento que se dirige à imagem não se detém nela, mas tende à realidade do que é a imagem, ou seja, do que ela representa. É questionável que os cristãos primitivos sempre tenham usado imagens para o culto, tendo iniciado elas com valor ilustrativo e de adorno, mas sabemos que desde o século VIII, a veneração de imagens é normativa para a Igreja Romana, evoluindo para devoções como o Sagrado Coração de Jesus, Madonna, Cristo Pantocrátor, dentre outras. Para os protestantes, muitos não têm problema com as imagens em si, sendo que possuem vicais e crucifixos, especialmente nas catedrais de tradição anglicana e luterana, que mantiveram vários traços da tradição católica. Igrejas reformadas foram inicialmente contrárias, considerando idolatria e expressando maior austeridade, com foco no púlpito em vez da riqueza artística. Mas igrejas presbiterianas, ao longo do tempo, também ficaram mais ornamentadas, e até mesmo igrejas batistas as possuem em alguns casos. Elas são vistas como úteis à memória da fé, ao ensino e ao auxílio de nossa espiritualidade, enquanto evangelicais e pentecostais abolam imagens como um todo por considerar idolatria, o que nos mostra que dentro do protestantismo não há qualquer veneração de imagens. Eu creio que esses 6 pontos sejam suficientes para nós vermos as diferenças entre nós, mas uma outra maneira de ver esses contrastes é a partir dos 5 solas, que inclusive estão aqui na minha camiseta, e foram definidos depois da Reforma para resumir os princípios protestantes, que são eles: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente a Cristo; sola Scriptura, somente a Escritura; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Após mais de 500 anos, os ramos permanecem divididos, mas acima de tudo, deve-se manter o respeito mútuo e a fé em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e também comente a sua opinião. Outras diferenças que vocês acreditam que há entre os católicos e protestantes, que se deve ver mais continuação de vídeos como esse, talvez com outras tradições cristãs e, enfim, outras comparações. As fontes vão estar na descrição junto com o link do site para vocês acessarem. E não se esqueçam de seguir o canal nas redes sociais para não perder nada do que eu lanço por lá. Fiquem com Deus e até a próxima!